da AMBRA. Vamos agora estudar a hipótese de incidência, ou as hipóteses de incidências do ITBI. A gente pegando o nome jurídico do tributo e decompondo, nós vamos notar mais ou menos uma estrutura básica como esta. Transmissão inter-vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou ação física, de direitos reais sobre imóveis, cessão de direitos à sua aquisição. Notem que eu tenho, primeira hipótese, transmissão de bens intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, transmissão de bens intervivos por ato oneroso de bens de direitos reais sobre imóveis, segunda hipótese, e transmissão de bens intervivos a qualquer título por ato oneroso, transmissão de bens de qualquer título por ato oneroso, cessão de direitos à sua aquisição. Então, notem, nós temos três hipóteses aqui, pelo menos. A transmissão intervívio de bens imóveis, a transmissão intervívio de direitos reais sobre imóveis e a cessão de direitos e sua aquisição. Vamos pegar cada um desses elementos e analisar calmamente. Transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso. Ou seja, é uma ação praticada pelos possíveis sujeitos passivos. É literalmente a passagem da propriedade, a transmissão da propriedade de um sujeito para outro. Tá? Nela nós temos que ter dois polos. Tá? Na relação de compra e venda, na relação de transação, de transmissão do bem. Dos dois lados, pessoas vivas. Porque se tiver um dos lados, tiver uma pessoa falecida, como exemplo, seria um caso de herança, aí já é ITCMD. Tá? É outro tributo. Aqui nós temos dois sujeitos vivos transacionando. Tá? E pode ser qualquer modalidade de transação. Tanto que fala em qualquer título. Pode ser compra e venda, dação em pagamento, uma permuta, por exemplo, posso estar trocando um bem por outro. Tá? Mandado em causa própria, com poderes equivalentes à transmissão de bens, arrematação. Tá? Segundo Ricardo Lobo Torres, esse termo servia tanto para o ITBI quanto para o CMD, porque antes, meus amigos, era um único tributo. Tá? Um único tributo. Que a nova Constituição decidiu desmembrar. Pessoalmente, eu acho que deveria ser um único tributo. Um único ente tributando as duas figuras. Tá? Até porque às vezes as pessoas tentam simular um ITBI, uma instituição de ITBI para fazer DCMD, enfim. Tá? Como é entre dois polos, o ITCMD incide sobre aquisições derivadas de imóveis. Então, a primeira uma aquisição originária de um imóvel, como, por exemplo, uso capião, eu não posso pagar ITCMD pelo uso capião. Eu estou tendo uma aquisição originária da propriedade. Tá? Ainda nessa questão, tem uma situação curiosa que é a partilha de bem entre cônjuges. Tá? Vejam só. O cônjuge, ele tem direito à metade do que o casal possui. Então, no caso de divórcio, no caso de morte, ele vai ser o meeiro. Tá? Imagine, por exemplo, a situação de morte. Melhor, situação de divórcio. A metade dele, já vai ficar cada um dos cônjuges, não paga imposto. Já é dele, não é uma transmissão efetiva, só está se dividindo os bens. Né? É como se alguém deixar de ser titular daqueles bens e ficar só uma pessoa. Já se a pessoa ficar com algo a mais, vamos supor, o casal, um dos polos de quem está se divorciando, diz, não, olha, é o seguinte, além da metade que tem direito, como você vai ficar com nossos filhos, fica também com esses mais dois imóveis aqui. Tá? Ou fica com o imóvel da praia, por exemplo. Eu não gosto da praia, fica aí também, não tem problema. Nesse caso, se for onerosa a transição, vamos supor, eu digo, olha, seguinte, pela divisão metade-metade, eu ficaria com a casa de praia. Só que eu não quero essa casa da praia. Você pode ficar e me indeniza. E paga um valor. É oneroso. ITCMD. ITBI, perdão. Agora, eu digo, não, olha, é o seguinte.
Pode ficar, meu amor, casa de praia, não tem problema. Eu posso perder um dinheiro, mas pela nossa história, não tem problema. Fique com a casa de praia. Aí, tem CBD, que é doação, ato gratuito. E, obviamente, em TBI se diz sobre bens imóveis, aquilo imobilizado. Seja porque, seja naturalmente, seja, vou te falar por natureza, né, os bens imóveis são, por natureza, são o solo, o espaço aéreo, o subsolo, ou são imóveis por acessão física, é tudo que se incorpora ao solo, via ação humana. O edifício é um bem imóvel por acessão física. Eu coloquei e fixei aquele imóvel. Ok? Agora, eu também posso cobrar ITBI sobre a transação de direitos reais sobre bens imóveis. Né? Ou seja, são aqueles direitos que aderem ao imóvel. Por exemplo, uma obrigação negativa imposta a todas as pessoas de respeitar a situação do titular. Né? Isso que é um direito real sobre o imóvel. O direito real sobre o imóvel é importante prestar atenção no seguinte. Ele é um direito que todos devem respeitar, né? E ele é considerado um direito real porque eu tenho que registrar ele no registro de imóveis. Tá? Então, são direitos reais à propriedade, né? O direito de superfície, a servidão, o usufruto, o uso, a habitação, o direito de promitente comprador de imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso. Pegue, por exemplo, o usufruto. A concessão de usufruto vai ter incidência de TBI. Tá? Agora, eu botei em destaque o penhor, a hipoteca e a anticrese. Veja as definições deles. Né? São situações que a gente pode considerar que o ITBI não incide por conta da imunidade. Veja, a cessão de direitos pode se dar por meio de sentença judicial, pela lei ou por contrato. A cessão de direitos pessoais, com a cessão de promessa de compra e venda, por exemplo. Né? Então, a cessão de direitos é a ocupação de direitos. Agora, direitos reais como aqueles descritos no slide anterior. Agora, eu destaquei lá que a penhora, anticrese e a hipoteca, eu destaquei porque eles não sofrem incidência do ITBI. E não só é porque a Constituição considera eles imunes. Tá? Veja só, penhor é um direito real de garantia que recai sobre bens móveis alheios. Tá? A anticrese, para compensar uma dívida, o devedor entrega o bem imóvel ao credor. Este perceberá os frutos e rendimentos para compensar a dívida. Não há transferência de titularidade. E, por fim, hipoteca é a propriedade. O proprietário dá um bem imóvel como garantia de uma dívida. E ele continua a posse do bem. Veja, o ponto aqui é o seguinte. O nosso Constituinte considera que essas três situações não são seções de direitos passíveis de ITBI. Tá? Imunizou. Talvez nem precisasse imunizar. Claro que ele teve que ser claro, porque como o ITBI fala apenas seção de direitos reais, e esses três são direitos reais, fez bem o legislador ter especificado isso. Mas, por exemplo, o anticrese não há exatamente uma transferência titular de imóvel. Tá? É só um uso temporário. A penhora nem é sobre bens imóveis. Então, ele, na verdade, está fora do campo de incidência do ITBI. Tá? A hipoteca pode já um pouco mais de polêmica. Tá? Embora é aquela história. Não há uma transmissão exatamente do bem. Tá? É só uma garantia. Por isso, aliás, o Constituinte achou por bem deixar claro a não incidência do ITBI, nesse caso, a imunidade. Tá? Há um outro caso de imunidade em relação ao ITBI. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes da fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou relação mercantil. Note que o ponto aqui, ele destaca realização de capital, primeiro ponto,
transmissão de bens e direitos em casos de fusão, incorporação, cisão e instituição, tá? E faz uma ressalva para se for atividade preponderante, tá? A ideia inicial, assim, a gente pode olhar por dois pontos de vista. Primeiro, facilitar a capitalização de empresas, né? Então, assim, esses casos aqui, todos os casos em que esse dispositivo constitucional imuniza contra a TBI, ele está tentando facilitar a capitalização da empresa, tá? Ou seja, ela precisa vender um imóvel para realizar seu capital, para aumentar o capital de giro, por exemplo. Cada cisão, fusão e incorporação, de todos esses, eu acho mais razoável, a imunidade mais razoável pelo seguinte: você não está exatamente. O objeto principal não é a transação do imóvel. Há um objetivo maior que é a criação de uma nova empresa. Então, assim, não está havendo efetivamente uma transferência, assim, não é uma operação de transação, de transferência de bens, né? É uma coisa maior. A ideia é você fusionar, criar uma nova empresa, tá? Por exemplo, de uma fusão. Ou se for uma cisão, você está querendo separar, se a sociedade não deu certo. Então, a transmissão imobiliária, nesse caso, é algo, como pode dizer, periférico. Tá? É algo periférico. Agora, é importante fazer um registro aqui que muitas empresas, durante muito tempo, faziam o chamado Operação Casa Separa, que é o seguinte: as empresas queriam tinham interesse de vender determinado patrimônio, mas não queriam pagar o ITBI. Então elas simulavam uma fusão. Meses depois, aquele sujeito que estava querendo vender saía da sociedade. Então, assim, você tem claramente casos de burla da lei, tá? Tentando fugir da incidência do TBI. O Conselho de Contribuinte já decidiu que quando não há propósito negocial, ou seja, interesse de fato em fazer uma fusão empresarial, aquilo ali não é possível ser feito. E aí tributa-se. É porque entende-se que você está tentando fugir da tributação. Muito bem. Mas a nossa Constituição, ela optou de toda sorte por realização de capital, fusão, incorporação, cisão não cobrar. No caso da realização de capital, a gente pode imaginar que é para facilitar a criação de uma empresa ou simplesmente foi lobby das grandes empresas para economizar tributo. Agora, ele fala de atividade preponderante. Se a atividade da Incalibrante for preponderantemente a venda de ativos, ela será obrigada a pagar ITBI. E quando é preponderante? Quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer da transação mencionada neste artigo. Significa o seguinte: eu fiz a compra e venda de um imóvel. Se nos 2 anos anteriores a atividade, eu obtive mais de 50% da minha receita operacional com venda e compra e venda de imóveis, e nos outros 2 anos seguintes, eu também continuei tendo 2 anos de compra e venda de imóvel, conseguindo faturar mais de 50% da minha receita operacional, isso significa que eu tenho como atividade preponderante a compra e venda de imóveis. E não é algo periférico. Saindo um pouco do critério material, o critério espacial é o município da situação do bem, então é um tributo relativamente tranquilo de se identificar a sua potência. O critério temporal é o momento da transmissão ou cessão do imóvel ou do direito. Normalmente ele é efetivamente na lavratura da escritura da alienação imobiliária, tá? E promessa particular de compra e venda, por ser um ato preliminar à transmissão do bem, não incide ITBI, tá? Bons estudos a todos e na próxima aula nós vamos estudar a questão da base de cálculo e da